Aos 71 anos, Fábio Júnior decidiu se abrir pela primeira vez sobre aspectos de sua vida que por décadas permaneceram apenas como rumores e suspeitas. Uma história marcada por amor, arrependimento, solidão e momentos de reflexão profunda. O ícone da música romântica brasileira, conhecido por sua vida intensa e repleta de paixões, polêmicas e dilemas pessoais, resolveu falar com sinceridade sobre temas que sempre manteve longe das câmeras e da mídia. Por trás do charme e das canções apaixonadas, existia um homem em conflito, alguém que enfrentou seus próprios erros, a solidão provocada pela fama e as marcas deixadas por uma existência vivida na linha tênue entre prazer e dor. Ele compartilhou detalhes sobre casamentos que não deram certo, sobre a imagem de eterno apaixonado que muitos acreditavam que nunca soube amar de verdade, sobre o impacto emocional da fama e até sobre relacionamentos abalados com pessoas próximas. Pela primeira vez, Fábio revelou aquilo que sempre escondeu, que por trás do ídolo havia um homem exausto, arrependido de algumas escolhas, mas também grato pelas experiências que o moldaram e o tornaram mais humano. Se antes era visto apenas como um conquistador incansável, agora o público conhece um lado mais íntimo, de alguém que após tantos amores e perdas, busca paz e autenticidade. Essa sinceridade é o que torna a sua revelação tão poderosa e emocionante. Para aqueles que cresceram embalados por suas músicas ou acompanharam sua carreira ao longo dos anos, o relato de Fábio transforma completamente a maneira como ele é percebido. É um convite para enxergar além do ídolo, para compreender o ser humano por trás do palco. E vale lembrar que a participação do público é fundamental para que histórias assim continuem sendo contadas, seja comentando, compartilhando ou apoiando de outras formas. Fábio Correia Airosa Galvão, eternamente conhecido pelo público brasileiro como Fábio Júnior, nasceu em São Paulo no dia 21 de novembro de 1953, em uma família simples, mas repleta de amor, sonhos e valores sólidos. Desde a infância já demonstrava um talento natural para a música e a expressão artística, prenunciando a trajetória de um dos maiores ídolos românticos do país. Crescido em um lar modesto, Fábio foi cercado de sons que moldariam sua vida. O rádio reproduzindo canções populares brasileiras, serenatas de bairro e os discos que animavam os almoços de domingo. Enquanto outros meninos sonhavam em ser jogadores de futebol ou médicos, ele se encantava com a ideia de subir aos palcos, cantar para multidões e viver daquilo que mais amava, a música. Ainda jovem, começou a explorar sua veia artística em pequenas apresentações e concursos escolares. Carismático e alegre, destacava-se por onde passava. Imitava cantores famosos da época e sua voz doce e cativante logo atraía a atenção. A mãe, orgulhosa, sempre o incentivava, enquanto o pai, cauteloso, temia os desafios de uma carreira artística. Nada, entretanto, conseguiria frear o jovem Fábio, que carregava dentro de si uma força silenciosa e determinada. Nos anos 60, em meio à explosão cultural da Jovem Guarda e ao surgimento de novos ídolos musicais, ele decidiu seguir o caminho da música. Começou a cantar em bailes, festas de bairro e programas de calouros, experiências que lhe deram coragem, confiança e clareza sobre o seu futuro. Foi nesse período que deu seus primeiros passos na televisão, um meio que posteriormente o consagraria também como ator. Aos poucos, conquistou espaço graças à sua simpatia, humildade e carisma que transbordavam na tela. Durante a juventude, formou bandas com amigos e se apresentou em casas de noite, enfrentando a rotina dura de quem busca espaço em um mercado musical competitivo. Ele sabia que o caminho seria longo, mas a paixão o impulsionava. No início dos anos 70, decidido a profissionalizar sua carreira, começou a gravar suas primeiras músicas sob pseudônimos. Inicialmente assinava como Mark Davis, nome que soava mais internacional, prática comum entre artistas brasileiros que buscavam se adaptar ao mercado fonográfico, que valorizava músicas em inglês.
Gravou versões de clássicos românticos e sucessos internacionais, revelando uma afinação e timbre únicos. Nesse período de aprendizado intenso, compreendeu os bastidores da indústria musical e moldou um estilo que o diferenciaria futuramente. Ao mesmo tempo, começou a explorar a atuação. Sua beleza e talento chamaram a atenção de diretores de televisão, gerando convites para produções dramáticas. Essa transição foi fundamental para consolidar sua carreira, conquistando um público que se apaixonava tanto por sua voz quanto por sua presença de galã nas telas. Enfrentou altos e baixos e períodos de incerteza, mas manteve o foco e a fé de que seria reconhecido. O primeiro grande sucesso de Fábio Júnior veio depois de anos de persistência, quando adotou definitivamente o nome artístico que o tornaria eterno. Foi nesse momento que o cantor e o ator se fundiram, formando um artista completo. O menino sonhador de São Paulo, que cresceu ouvindo grandes nomes da música brasileira e internacional, transformava-se em referência por si próprio. Sua infância e juventude foram moldadas por humildade, sensibilidade e determinação. Aprendeu a valorizar esforço, família e sentimentos verdadeiros, valores que se refletiriam em suas canções carregadas de emoção e autenticidade. Cada obstáculo enfrentado serviu de lição para o homem e o artista que se tornaria. De menino curioso e cheio de sonhos, transformou-se em um jovem visionário, ciente de que o sucesso não surgiria de imediato, mas exigiria trabalho, paixão e fé no próprio talento. Essa base sólida construída na infância sustentou-o nos momentos mais desafiadores da trajetória. Com o tempo, o garoto determinado dos bairros paulistas transformou-se em um dos maiores símbolos da música romântica brasileira, sem nunca perder a inocência e essência que o caracterizavam. Sua ascensão à fama foi resultado de uma rara combinação de talento, carisma e perseverança. Depois de anos batalhando em pequenos palcos e estúdios, nos anos 70, decidiu abandonar pseudônimos e apostar em sua identidade verdadeira. O nome Fábio Júnior simbolizava o nascimento de um astro completo, cantor e ator, pronto para conquistar o Brasil. O público passou a conhecer um artista integral, com voz envolvente, presença de palco magnética e olhar capaz de transmitir emoção genuína. Nesse período, encontrou equilíbrio entre música e atuação, duas paixões que caminharam lado a lado durante toda a sua vida. Seu talento para a interpretação chamou a atenção de produtores da Rede Globo, rendendo convites para papéis em novelas e séries de sucesso. A teledramaturgia brasileira vivia um período áureo, e Fábio rapidamente se destacou com personagens que exploravam sua sensibilidade e o transformaram em símbolo romântico nacional. Em 1979, Fábio Júnior lançou um álbum homônimo que viria a transformar sua carreira e sua vida. Entre as faixas, surgiram músicas que se tornariam imortais, como Pai e 20 e poucos anos, canções que tocavam profundamente aqueles que as ouviam. Sua voz suave e cheia de emoção, interpretando letras carregadas de humanidade, rapidamente o colocaram entre os maiores nomes da música brasileira. As rádios tocavam suas músicas sem parar, e ele passou a ser reconhecido em todos os cantos, de cidades grandes a pequenas, de esquinas movimentadas a praças. O jovem paulistano, até então simples, se viu diante de multidões, recebendo aplausos que pareciam não ter fim. O que antes era um sonho distante, tornou-se uma realidade impressionante. Apesar da fama repentina, Fábio manteve sempre sua simplicidade e proximidade com os fãs, valorizando cada demonstração de carinho e permanecendo acessível, algo que apenas ampliava seu prestígio. Por trás dos holofotes, sua rotina mudou completamente. Viagens constantes, compromissos, entrevistas e shows faziam parte do dia a dia. Mesmo exausto, ele se nutria da energia do público, que via nele um homem verdadeiro, romântico e cheio de sentimento. A sinergia entre televisão e música impulsionava sua carreira. Novelas aumentavam o alcance de suas canções, e as músicas, por sua vez, se tornavam ainda mais populares ao integrarem trilhas sonoras.
Assim, Fábio consolidou-se como um fenômeno de popularidade, conquistando fãs de todas as idades e ultrapassando fronteiras. Nos anos 1980, seu sucesso atingiu patamares notáveis. Ele se tornou presença constante em programas de televisão, revistas e nos palcos mais prestigiados do país. Suas músicas marcaram romances, despedidas e reencontros, tornando-se parte da memória afetiva de toda uma geração. Com seu charme, estilo elegante e olhar intenso, ele representava o galã romântico brasileiro, sensível e apaixonado. Cada lançamento se transformava em sucesso imediato. Canções como O Que É Que Há e Só Você fizeram parte de uma sequência de hits que o consagraram como o maior intérprete romântico da época. Sua imagem tornou-se símbolo de amor e emoção, e ele era frequentemente chamado para interpretar personagens que refletiam sua essência em novelas. O público via nele não apenas um artista, mas um homem que vivia genuinamente o que cantava. Essa autenticidade foi a chave de sua ascensão meteórica e duradoura. Ao contrário de muitos artistas que se perdem no auge, Fábio soube manter sua base com disciplina, dedicação e entrega total à arte. Mesmo com a agenda intensa, ele nunca comprometeu a qualidade de suas produções ou a conexão com o público. Cada apresentação era encarada como um encontro íntimo, cada música uma confissão pessoal. Seu jeito de olhar para a plateia e cantar como se falasse com cada pessoa individualmente transformava os shows em experiências emocionantes. Em pouco tempo, deixou de ser apenas um cantor de sucesso para se tornar um verdadeiro ícone cultural do Brasil. Sua influência ia além da música, ditava tendências, inspirava comportamentos e representava uma sensibilidade masculina que conquistava corações. Fábio conseguia equilibrar o glamour da fama com a simplicidade de um homem comum, o que só aumentava sua admiração. O sucesso também alcançou a América Latina, onde suas músicas começaram a tocar em rádios e novelas dubladas, ampliando seu reconhecimento internacional. Sua trajetória é uma daquelas raras histórias em que talento e carisma se encontram no momento certo, guiados por uma sinceridade que se revela em cada gesto. Apesar do brilho dos holofotes, ele nunca esqueceu suas origens e nem perdeu o sorriso de menino que acreditava que a música poderia transformar vidas. Nas décadas de 1980 e 1990, Fábio Júnior se tornou símbolo da paixão, transformando sentimentos em canções e histórias de amor em poesia. Sua aura romântica, combinada com charme e delicadeza, o tornou um dos maiores ídolos femininos do país. Junto com a fama vieram os olhares curiosos, as manchetes e, naturalmente, os amores que marcaram sua história. Fábio sempre declarou acreditar profundamente no amor. Entregava-se de corpo e alma aos relacionamentos e, quando as coisas não funcionavam, não hesitava em recomeçar. Essa sinceridade, rara no universo das celebridades, tornou-se sua marca registrada. Ao longo da vida, viveu romances intensos, carregados de paixão, carinho e também polêmicas, que moldaram tanto sua vida pessoal quanto sua carreira artística. O primeiro grande romance que ganhou destaque na mídia foi com a atriz Glória Pires. Eles se conheceram nos bastidores da televisão e rapidamente se apaixonaram, encantando o público com seu relacionamento. Dessa união nasceu Cléo Pires, que herdou o talento artístico dos pais e se tornaria uma das atrizes mais importantes de sua geração. Mesmo após o término do relacionamento, Fábio manteve uma relação de respeito e carinho com Glória e um vínculo firme com a filha. Depois desse casamento, vieram outros romances igualmente marcantes. Ele se casou várias vezes e cada união parecia ter um significado único. Fábio costumava brincar dizendo que não se casava por vaidade, mas por acreditar no amor e na cumplicidade que cada história poderia trazer. Seu coração generoso o levava a mergulhar completamente em cada relacionamento, sem medo de errar ou ser julgado. Entre os casamentos mais comentados está o com Lucia Veríssimo, uma mulher forte e independente, cuja relação foi marcada por paixão e diferenças de temperamento. Apesar da separação, mantiveram respeito e carinho mútuo. Fábio também teve relacionamentos com a apresentadora Patrícia de Sabriti e a atriz Guilhermina Guinle, com quem formou um casal admirado pela imprensa por sua elegância e cumplicidade. No entanto, talvez o romance mais comentado foi com Maria Alexandre, ex-modelo e apresentadora, com quem se casou em 2007. O casamento, cercado de glamour, rendeu um filho, Zion, mas terminou poucos anos depois, causando grande repercussão na mídia. Apesar das especulações e do destaque constante na mídia,
Fábio sempre preservou uma postura reservada e respeitosa, evitando controvérsias públicas e protegendo seus filhos de qualquer exposição negativa. Ele sempre declarou que cada união matrimonial foi uma tentativa sincera de encontrar felicidade e construir uma família. Para ele, o fato de ter se casado diversas vezes não representava instabilidade, mas sim uma esperança contínua de amar. Em diversas entrevistas, chegou a afirmar que se o amor surgisse novamente, não hesitaria em casar outra vez, pois, segundo suas próprias palavras, viver é sinônimo de amar. Essa perspectiva romântica sobre a vida gerava tanto admiração quanto críticas. Com o passar do tempo, ficou claro que o que guiava Fábio era uma autenticidade rara. Nunca fingiu perfeição nem buscou criar uma imagem intocável. Ao contrário, sempre se mostrou humano, vulnerável, cheio de acertos e erros, como qualquer pessoa que acredita genuinamente no sentimento que expressa em suas músicas. Essa transparência estreitou ainda mais sua ligação com o público, que via nas canções o reflexo de suas próprias experiências. Cada término de relacionamento parecia gerar novas melodias, desabafos em forma de música, e talvez seja por isso que suas letras tocam tão profundamente, nascendo de vivências reais, amores concretizados ou de relações que deixaram marcas duradouras. Em entrevistas, Fábio compartilhou que suas relações contribuíram para seu amadurecimento pessoal e artístico. Com o tempo, passou a enxergar o amor de maneira mais leve, compreendendo que nem todos os vínculos precisam ser eternos, mas que cada experiência deixa lições importantes. Para ele, amar sempre vale a pena, mesmo que o final não seja feliz, pois é o amor que dá significado à vida. Nos bastidores da fama, viveu momentos de alegria intensa e também de decepções, sempre mantendo o coração aberto. Seus filhos, frutos de diferentes relacionamentos, são a prova concreta de que o amor nunca foi em vão, e ele cultiva com cada um deles relações próximas, carinhosas e respeitosas, algo que sempre se esforçou em proteger, mesmo diante das turbulências da vida pública. Ao longo da carreira, Fábio Júnior compreendeu que ser um ídolo romântico vai muito além de interpretar belas canções. É preciso coragem para viver o que se canta, para se reinventar após quedas e para continuar acreditando no amor, mesmo quando a realidade parece contrária. Essa disposição de amar e de se mostrar vulnerável transformou-o em uma figura profundamente admirada e querida. Com a consolidação da fama, Fábio Júnior deixou de ser apenas um artista popular, tornando-se um verdadeiro patrimônio da música brasileira. A partir do final das décadas de 1980, viveu um período marcante e estável em sua trajetória, tanto em termos artísticos quanto de reconhecimento público. Sua voz, conhecida pela doçura e expressividade, alcançou plena maturidade técnica e interpretativa, permitindo que suas canções transmitissem sentimentos universais de amor, perda e recomeço, de forma ainda mais intensa. Nessa fase, o público brasileiro passou a enxergá-lo não apenas como cantor romântico, mas como um artista completo, dono de presença de palco hipnótica e de um repertório capaz de tocar gerações distintas. Os anos 2010 representaram uma era de ouro para sua carreira. Seus shows lotavam teatros e arenas, transformando-se em verdadeiros eventos de emoção coletiva. Cada apresentação era cuidadosamente estruturada e o público se unia em canto e emoção do início ao fim. Canções como Caça e Caçador, Sem Limites para Sonhar e Só Você se tornaram trilhas sonoras de momentos especiais, como casamentos, reencontros e histórias de amor. A capacidade de Fábio de transmitir sentimentos genuínos fazia com que suas letras parecessem conversas íntimas com quem o ouvia, criando uma forte identificação. Ele sempre se entregou de corpo e alma em cada interpretação, o que lhe garantiu destaque por décadas. Durante esse período, também expandiu sua atuação na televisão, participando de programas especiais, homenagens e projetos musicais ao lado de grandes nomes da música nacional. Sua elegância e timbre inconfundível consolidaram-no como referência de qualidade e emoção. Além de compor trilhas sonoras de novelas, passou a se envolver em projetos mais intimistas, revisitando clássicos e regravando canções da música brasileira com arranjos sofisticados e contemporâneos.
Cada novo álbum reforçava sua posição como um dos artistas mais respeitados do país, alguém capaz de se reinventar sem perder sua essência. O reconhecimento se refletiu em prêmios e homenagens, incluindo troféus de melhor cantor, discos de ouro e platina, além de tributos em programas especiais. Apesar de tudo, Fábio jamais se deixou levar pelo glamour da fama. Sempre manteve postura humilde e grata, reconhecendo que o apoio dos fãs é o combustível de sua trajetória. Em entrevistas, enfatizava que o sucesso não tem valor sem uma conexão verdadeira com o público. Essa proximidade e humildade foram essenciais para que sua carreira permanecesse sólida, mesmo em tempos de mudanças profundas na indústria musical. A transição do vinil para o CD e posteriormente para o digital poderia ter sido um desafio, mas Fábio se adaptou com naturalidade. Álbuns acústicos, como o Acústico Fábio Júnior, trouxeram releituras emocionantes de seus maiores sucessos, conquistando novas gerações. Sua voz, agora mais serena e madura, transmitia não apenas técnica, mas experiência e sabedoria. As canções passaram a falar não só de amor romântico, mas também da vida, do tempo e do valor das pequenas coisas, mostrando que Fábio Júnior é um artista em constante evolução, nunca preso ao passado. A imagem de Fábio Júnior evoluiu para algo mais humano ao longo do tempo. Antes visto principalmente como um galã, passou a ser reconhecido como um artista sensível e reflexivo, capaz de transmitir experiências reais com emoção e autenticidade. Ele começou a explorar temas mais existenciais, mantendo o romantismo característico, mas com uma visão mais madura da vida e das relações, o que lhe permitiu continuar relevante, mesmo diante das novas gerações de músicos e tendências. Nos bastidores, seu profissionalismo sempre se destacou. Tratava a equipe e os colegas com respeito, ensaiava de forma detalhada, acompanhava os arranjos, participava das decisões de produção e se envolvia ativamente na supervisão criativa de seus projetos. Esse comprometimento lhe rendeu reconhecimento da crítica e a admiração de outros artistas que o viam como um exemplo a ser seguido. Durante os anos 2000 e 2010, Fábio manteve sua carreira sólida, com turnês bem-sucedidas e participações especiais em programas de grande audiência. Ele se tornou um dos poucos artistas brasileiros capaz de manter uma agenda de shows lotada por mais de 4 décadas consecutivas. Suas apresentações, sempre intimistas e carregadas de emoção, transformavam-se em verdadeiras celebrações do amor e da memória. Para muitos fãs, assistir a um espetáculo de Fábio era revisitar momentos importantes de suas próprias vidas. Além disso, ele construiu uma relação próxima com o público por meio das redes sociais e de participações especiais em programas de TV, revelando um lado mais espontâneo e bem-humorado. Assim, o reconhecimento veio não apenas da crítica ou da indústria, mas também de gerações inteiras de brasileiros que cresceram ouvindo suas músicas. Fábio Júnior se consolidou como parte do imaginário afetivo do país, tornando-se um símbolo de romantismo, honestidade e sensibilidade. Demonstrou que é possível envelhecer na arte com elegância, sem perder a autenticidade ou o brilho. Hoje, seu nome representa talento, respeito e emoção. Entretanto, por trás do sucesso e das canções que marcaram gerações, sua vida nunca foi apenas glamour. Ele enfrentou momentos de crise pessoal, desafios emocionais e períodos de reflexão profunda. Ser uma figura pública exposta diariamente exigiu grande força emocional, especialmente porque sempre se manteve transparente, sem disfarces ou máscaras. Fábio sempre colocou o coração à frente da razão, o que, embora o tenha tornado admirado, também trouxe decepções e dores intensas. Sua vida pessoal foi alvo constante da imprensa, com cada separação, boato ou mal-entendido se transformando em manchete. Apesar de manter uma postura serena diante das polêmicas, não era imune ao impacto emocional dessas situações. Críticas, muitas vezes injustas, o levaram a repensar sua relação com a fama, e ele chegou a admitir que, nos bastidores, vivia momentos de solidão e exaustão emocional. O cantor que entoava canções de amor para multidões frequentemente questionava o que realmente o fazia feliz. A pressão por manter o sucesso foi outro desafio. Durante os anos 1990 e 2000, a indústria musical passou por transformações profundas e muitos artistas da sua geração enfrentaram dificuldades para se adaptar. Fábio precisou se reinventar sem perder sua essência, aprendendo a equilibrar sua imagem pública com a busca por autenticidade.
Em alguns momentos pensou até em fazer uma pausa definitiva na carreira, mas o carinho dos fãs e a paixão pela música o motivaram a seguir em frente. Paralelamente, enfrentou perdas e problemas familiares que exigiram introspecção e resiliência. A relação de Fábio com a família sempre foi intensa, e diante de momentos dolorosos, ele buscou refúgio na espiritualidade e na reflexão pessoal. A perda de entes queridos, o afastamento temporário de alguns filhos e os desencontros naturais da vida agitada fizeram-no valorizar o tempo e as relações humanas. Nesses momentos, a música funcionava como uma terapia silenciosa, permitindo transformar a dor em arte. Suas canções lançadas em períodos difíceis carregam uma carga emocional única, quase confessional, revelando como a sensibilidade artística o ajudou a se reconstruir. Além dos desafios emocionais, ele também enfrentou problemas de saúde que exigiram desaceleração. Houve períodos em que precisou se afastar dos palcos para cuidar do corpo e da mente, aprendendo a respeitar seus próprios limites. Essa consciência sobre equilíbrio transformou-o em um homem mais sereno, que valoriza os momentos simples e a gratidão. Sua trajetória de superação não foi marcada por escândalos, mas por pequenas batalhas diárias enfrentadas com coragem, fé e perseverança. A espiritualidade sempre desempenhou papel central em sua vida. Ao longo dos anos, Fábio buscou diferentes caminhos para encontrar paz interior. Estudou filosofia, leu sobre reencarnação e cultivou uma visão mais humana da existência. Aprendeu a enxergar cada fase da vida como oportunidade de crescimento, em vez de se prender a erros ou ao passado. Essa evolução interior refletiu-se em sua postura pública. O artista romântico e impulsivo deu lugar a um homem introspectivo, equilibrado e consciente. Passou a falar com naturalidade sobre vulnerabilidade, envelhecimento e cuidados com a alma. Suas entrevistas adquiriram um tom reflexivo, mostrando um Fábio mais maduro, grato e em paz com a própria trajetória. Mesmo com toda a maturidade, ele nunca perdeu o bom humor. Continuou brincando sobre si mesmo e sua fama de casar diversas vezes, encarando críticas com leveza. Essa capacidade de rir dos próprios erros é uma das marcas de sua personalidade resiliente. Cada desafio, dor ou decepção foi transformado em aprendizado. Essa jornada de autoconhecimento transformou Fábio em um exemplo de superação, admirado não apenas como cantor, mas como ser humano que enfrentou os altos e baixos da vida com dignidade, sem jamais perder a sensibilidade que o tornou especial. Em meio a tudo isso, Fábio Júnior também viveu o desafio de se reencontrar com os filhos, especialmente com Fiuk e Cléo, que seguiram seus passos artísticos. Houve períodos de distanciamento, típicos de qualquer relação familiar, mas também reencontros emocionantes que mostraram o quanto o amor entre eles prevalece. Fábio sempre demonstrou orgulho pelos filhos e fez questão de apoiá-los, mesmo quando suas trajetórias tomavam rumos diferentes. Essa reconstrução familiar foi uma das partes mais bonitas de sua vida recente, um sinal de amadurecimento e reconciliação. Olhando em retrospecto, pode-se dizer que os momentos difíceis foram essenciais para moldar o homem que Fábio Júnior é hoje. Eles o tornaram mais sábio, mais calmo e mais grato. Ele aprendeu a importância do silêncio, da fé e do perdão, inclusive o perdão a si mesmo. A fama, que um dia foi motivo de desgaste, tornou-se algo que ele aprendeu a administrar com serenidade. Hoje, Fábio enxerga cada etapa como um capítulo de uma grande história de aprendizado. O legado de Fábio Júnior é daqueles que ultrapassam o tempo, as modas e as gerações. Sua história se confunde com a própria evolução da música romântica brasileira, e sua voz, carregada de emoção, tornou-se trilha sonora de milhares de vidas. Hoje ele é muito mais do que um cantor consagrado, é um símbolo de sensibilidade, autenticidade e longevidade artística. Poucos artistas conseguiram manter por tantas décadas uma conexão tão genuína com o público. O segredo de Fábio sempre foi a verdade que ele transmite nas canções, nas palavras e no olhar. Ele nunca precisou de grandes escândalos ou de artifícios para se manter relevante. Bastava subir ao palco, segurar o microfone e deixar o coração falar. Mesmo depois de mais de 50 anos de carreira, o carinho do público continua o mesmo. Seus shows seguem lotados, repletos de fãs que o acompanham desde os primeiros sucessos e também de jovens que cresceram ouvindo suas músicas em casa com os pais e avós. Essa mistura de gerações é a prova de que Fábio Júnior não pertence a uma época específica, mas à emoção humana em si. Sua obra fala de sentimentos universais, o amor, a saudade, a esperança, e é por isso que nunca envelhece. Atualmente, Fábio vive um momento de serenidade e plenitude. Ele aprendeu a valorizar o silêncio, a vida simples e o contato com as pessoas que realmente importam. Mantém uma rotina mais tranquila, alternando entre turnês, gravações e momentos reservados ao lado da família.
Gosta de estar perto dos filhos e se orgulha de vê-los trilhando seus próprios caminhos. Cleo, com seu talento e personalidade forte, herdou o olhar expressivo do pai, enquanto Fiuk segue nos palcos e na televisão, consolidando o sobrenome como sinônimo de arte e emoção. Fábio fala deles com um brilho nos olhos que só quem entende o valor do tempo pode ter. Em suas entrevistas mais recentes, ele costuma refletir sobre a vida com a sabedoria de quem já viveu intensamente e aprendeu a dar importância ao que realmente tem valor. A gente passa a vida inteira correndo atrás de tanta coisa e no fim percebe que o essencial sempre esteve dentro da gente, disse certa vez. Essa frase resume bem o momento atual de sua trajetória, um artista em paz que olha para trás com gratidão e para o futuro com serenidade. Sua música continua ecoando nos corações, mesmo em uma era dominada pela tecnologia e pelas redes sociais, onde tudo é rápido e passageiro, as canções de Fábio Júnior seguem firmes, tocando nas rádios, em playlists digitais e principalmente nas memórias afetivas de quem as viveu. Ele é um daqueles raros artistas cuja voz provoca um sentimento imediato de nostalgia e conforto. O público o associa a momentos especiais, o primeiro amor, um casamento, uma despedida, um reencontro. E essa ligação emocional é o que faz seu legado ser tão poderoso. Além da música, Fábio também se consolidou como uma figura de inspiração pessoal. Sua história é marcada por altos e baixos, mas sempre pautada pela verdade. Nunca tentou parecer perfeito, e talvez seja exatamente por isso que o público o ama tanto. Ele mostrou que é possível errar, recomeçar e continuar acreditando no amor sem perder a sensibilidade. Hoje, o cantor é um exemplo de resiliência e maturidade emocional, um homem que aprendeu a rir de si mesmo e a transformar cada experiência, boa ou ruim, em aprendizado. Nos palcos, ele mantém o mesmo encanto de sempre. Suas apresentações são mais intimistas, cheias de histórias, risadas e emoção. Ele conversa com o público como quem conversa com velhos amigos, criando uma atmosfera calorosa e familiar. O repertório, repleto de clássicos, é uma viagem no tempo, e cada música parece ganhar um novo significado com o passar dos anos. Fábio gosta de relembrar histórias de bastidores, contar curiosidades sobre suas composições e principalmente agradecer aos fãs que o acompanham há décadas. A gratidão é hoje uma das palavras que mais define sua vida. Em suas redes sociais, ele compartilha mensagens de otimismo, reflexões sobre amor e fé e mantém um contato direto com os seguidores, sempre com o mesmo bom humor que o caracteriza. Essa proximidade reforça ainda mais o vínculo com o público, que o enxerga não apenas como um ídolo, mas como alguém de verdade com quem é possível se identificar. O tempo trouxe também um reconhecimento institucional à altura de sua importância. Fábio recebeu homenagens de programas de TV, prêmios por sua contribuição à cultura brasileira e tributos de artistas que cresceram admirando sua obra. Muitos cantores contemporâneos o citam como influência, especialmente por sua capacidade de interpretar o amor sem exageros, com naturalidade e sinceridade. Sua voz, inconfundível, é estudada como referência de técnica e emoção, e suas letras continuam a inspirar novos compositores. Hoje, aos mais de 70 anos, Fábio Júnior é um artista que vive o presente com plenitude. Não busca mais provar nada a ninguém. Seu legado fala por si só. Ele representa uma era da música em que sentimento valia mais que produção, em que cada palavra cantada vinha acompanhada de verdade. Sua carreira é um retrato fiel de um homem que viveu intensamente, amou sem medo, caiu, levantou e seguiu cantando. E mesmo após tantos anos, ainda emociona da mesma forma. Fábio é uma lembrança viva de que a música tem o poder de unir gerações e atravessar o tempo, e que o amor, tema que guiou toda a sua vida, continua sendo o idioma mais universal de todos.